temos aqui todo um treinamento baseado em queixas que a gente recebe das mulheres, baseado em dados estatísticos, de que a gente entende essa dor, do que a gente vê no dia a dia. No entanto, cada dor é uma dor, cada história é uma história. Então, o que acontece? Às vezes, o que você faz com o pé nas costas para outra mulher é uma grande luta. Então, por isso que a gente precisa ser assertiva e cirúrgica com cada dor. E para isso a gente vai precisar se conhecer, né? Então, a gente quis, nesse momento aqui, fazer esse espaço entre nós, um espaço fechado, para a gente poder ter realmente um bate-papo. O que nós queremos hoje aqui, meninas? Nós não vamos abrir todo o conteúdo, claro, do treinamento, né? Nós não vamos abrir como nós vamos desenvolver cada ferramenta, mas nós vamos abrir aqui o porquê nós desenvolvemos esse treinamento. Queremos separar um espaço para que vocês falem, para que vocês tirem a dúvida de vocês, para que vocês compartilhem com a gente o que é mais difícil para mim. Sendo mulher, tendo todos os meus papéis, tendo todas as minhas obrigações, em que aspecto eu tenho mais dificuldade, mais insegurança? Então, em que aspecto que eu tenho menos segurança, mais dificuldade em agir, em tomar decisões? Então, aqui, para a gente conseguir, né, não passar do nosso tempo, porque o tempo passa voando hoje, né? Então, a gente quis só trazer para vocês. Começamos esse tema porque ouvimos muitas mulheres com questões em comum. Então, pode ser que muitas coisas que a gente vai colocando aqui para vocês sintam, realmente, isso é minha dor, isso é minha dor. Então, ouvindo muitas mulheres, né, nos treinamentos que a gente fez, nas igrejas onde fomos, nas instituições, nos lugares onde a gente aplicou esse treinamento e na clínica. Tanto eu, quanto a Carol, quanto a Nara, recebendo mulheres com demandas diferentes, com os filhos, com o marido, mulheres de diferentes perfis. Incrível, gente. O que nós colocamos aqui? Mulheres completamente diferentes, gestoras. A gente teve lá a palestra dada na Sovil, a multinacional, gestoras, mulheres, né, com 2, 3 faculdades que entraram para o mundo executivo. A gente falou com pastoras, a gente falou com donas de casa, a gente falou com mulheres que têm muitos filhos, mulheres sem filhos, solteiras, casadas. E existem muitas coisas em comum na dor dessas mulheres. Existem muitos papéis de atribuições à mulher dado pela sociedade e também papéis que nós compramos, que nós assumimos. Mas o que é mais importante? Por que nós estamos falando sobre identidade feminina transformada? Porque quando nós pensamos em combater sintomas e não a causa, a gente vai sair desgovernada, jogando água nas chamas. Feito um incêndio, que você sai desesperado. Tem chama, tem uma labareda de fogo, joga água ali, joga água aqui. E se você tiver qualquer informação, não sei se alguém já fez curso de brigadista na empresa. Você fez, Nara, curso de brigadista alguma vez? Na empresa, quando a gente participa, né? Eu fiz, a gente participou. Sim, então nessas empresas maiores que a gente participa, né? Hoje eu estou aqui, né, como autônoma, psicóloga, mãe de filhos e conduzindo o meu trabalho. Mas eu já estive no mundo corporativo, né? Então sei como que é lá. E dentre essas coisas a gente aprendeu sobre a questão de incêndio. Então, quando você identifica um incêndio, você precisa de todos os cuidados, mas, sobretudo, descobrir a causa do fogo. Por quê? Existe um tipo de extintor certo para apagar. Você não pode jogar água num sistema elétrico. Então, vai ter o extintor de ar, o de pó químico, o de água. E, sobretudo, a fonte, a origem do fogo. Então, quando nós desenvolvemos esse treinamento, nós pensamos exatamente que sintomas são muito parecidos. Sintomas são muito semelhantes. Muitas mulheres queixando-se, às vezes em diferentes situações. Sabe aquela situação? Muda muitas vezes o cenário, muda muitas vezes os atores envolvidos, mas não muda a história. Muda por um período de tempo. Então, às vezes, eu quero mudar. Então, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar e daqui a pouco começa um ciclo vicioso se repetindo. Por quê? Porque a história não foi mudada. Então, a gente começa a pensar, estou jogando água em um monte de labareda de fogo e não estou identificando a causa do fogo. Então, nós temos muitos sintomas que mostram esse adoecimento da mulher, nós temos muitos sintomas que mostram a nossa dor,
Mas, se nós não formos lá na origem, lá na causa, na nossa constituição mesmo, na nossa identidade, na formação dessa nossa identidade, a gente não vai descobrir como a gente faz. Então, a gente começa com coisas paliativas. Então, você começa, sabe quando você está com pneumonia e toma xarope para tosse, está com pneumonia e vai lá e joga um rinossoro no nariz para combater a coriza, e o pulmão está comprometido. Então, quando a gente está falando de identidade, nós estamos falando do nosso pulmão. Nós estamos falando de onde sai o nosso oxigênio, das origens da nossa vida, do porquê nós fazemos determinadas coisas. Se nós não conseguimos chegar lá, se nós não identificarmos coisas na nossa base, a gente vai sempre ser paliativo. Por um tempo a gente consegue estabelecer, não, agora eu preciso me organizar. E aí você vai, você compra um curso de personal organizer, aí você, não, eu preciso ser uma mulher mais paciente, eu preciso ser uma mulher mais assertiva, mais rápida. E todos esses comportamentos, por um tempo, a gente consegue sustentar. Mas depois de um determinado tempo, porque nós recebemos muita informação, né? Hoje a internet está bombardeada de coisa pra gente, de material. E aí a gente começa a pensar, por que que a gente não consegue ter uma coisa permanente? Por que que as nossas mudanças não são efetivas? Por que que elas são tão pouco duradouras? E a gente volta para o começo do motivo do nosso treinamento, de desenvolver esse material. É exatamente as minhas nascentes. Esse rio desemboca em vários lugares, mas a nascente desse rio é quem vai dizer quem ele é, né? Então, a gente colocou aqui dados estatísticos. Olha só, eu vou trazer um só, para não ficar uma coisa muito técnica, né? É até mais recente, eu tinha levantado um e a Nara me trouxe um mais recente ainda, de que de 2000 a 2017, o aumento de suicídio feminino cresceu em 112%. A gente tem noção do que é isso? É muito. E Mas é muito mesmo. esse dado é só do que foi contabilizado de mulheres que se suicidaram em casa. Não relata, não contabiliza outras situações. Isso é só dentro de casa. Olha isso. Né? Então é bem Então, alto. é alarmante, né? 112% é um número alarmante. Quem era o grande protagonista do suicídio? Homens acima de 60 anos, normalmente com uma dificuldade financeira. O suicídio ele trazia muita a conotação de que suicídio, gente, a gente vai falar no treinamento, nós vamos falar de todas as doenças. Mulheres que adoeceram de questões da alma, depressão, pânico, mas também de adoecimento de cardíaco, derrame cerebral, todas doenças antes masculinas. Nós vamos falar desses dados. Mas parte falado no treinamento e parte apostilado para vocês no e-book, né? Mas é muito importante a gente entender que suicídio é o fim da linha. É uma dor tão grande que a pessoa precisa matar a dor. E o grande protagonista era o homem, porque o homem tinha toda essa carga da responsabilidade de precisar ser o mantenedor. De repente, as mulheres mantiveram seus papéis, mantiveram as suas responsabilidades, as suas lutas e somaram isso a responsabilidades antes masculina. Então, o que aconteceu com essa mulher foi fato, sobrecarga. Os números estão nos mostrando. Então, às vezes, a gente olha para a nossa dor e a gente pensa assim, normal, todo mundo passa por isso, né? A gente olha para o suicídio adolescente, a gente olha para a depressão infantil no Brasil, e a gente olha para esses dados e fala, o que será que está acontecendo? Eles se somam a um período crescente da ausência da mulher dentro do lar. E pasmem, a gente não é só a ausência das mulheres que trabalham fora. E aí a gente está dizendo aqui que a mulher precisa ficar dentro de casa? Não, nós vamos falar disso dentro do treinamento. Nós vamos falar sobre a harmonia de cada uma dessas coisas. Se o que eu estou fazendo me representa ou se o que eu estou fazendo tem a ver com outras coisas que não diz respeito a mim. Então, assim, esses dados estão mostrando o grandíssimo papel dessa mulher edificadora dentro de casa, dessa mulher edificadora dentro desse papel, e eu como posso edificar outras pessoas quando existe uma série de disfunções em mim, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a gente começa a entrar num paradoxo. Sabe quando você vê adolescente fazendo identidade falsa para tentar entrar no bailinho? Todo mundo na escola com certeza passou por isso, ou recebeu a proposta, ou fez para alguém, ou soube de alguém que fez. Por que a pessoa faz uma identidade falsa? Ela faz uma identidade falsa para se enquadrar num lugar que não lhe cabe.
Eu não posso entrar ali porque eu não faço parte daquele clube, eu não posso entrar ali porque eu não tenho idade adequada, eu não tenho adequação para os requisitos daquilo. Quando nós começamos a perceber que há algo errado com a nossa identidade, quando nós começamos a tentar nos enquadrar para caber. E isso vem de muitas fontes, isso vem de muitos lugares. Você quer ver uma coisa engraçada? A pessoa super convicta, poxa, eu fiz um vídeo super legal, vários likes, basta você ver um dislike lá na tela que você quer morrer do coração. Fala aí, Carol. Graças a Deus eu não vi nenhum dislike ainda. Mas sempre tem pessoas que vão lá, que criticam. Você, dentro de casa, a gente fez uma comida e alguém reclamou daquele prato. É um dislike da vida, né? Nos termos da internet. E aí as nossas convicções já começam a cair por terra, sabe? E a gente começa a perceber que além de nós reconhecermos e identificarmos quem nós somos, qual convicção existe sobre isso quando confrontados, né? Quando sob teste, quando estamos sob pressão, sob olhares, como as nossas convicções se caem, né? Num mundo de internet, no mundo de padrões, no mundo de tanta exposição, onde parece que as vitrines, né? Eu sempre digo, vitrines com pessoas de plástico, né? Mostram tudo muito perfeito, a gente começa a se questionar. Então, é muito importante a gente pensar, todas as vezes que eu for submetida a estar em sociedade, eu vou ser posta em xeque. A comparação vai vir diante de mim. Será que o que eu faço é legal mesmo? Será que o que eu tenho estava bom mesmo ou é até chegar a outra com algo que parece melhor? Então, parece que tudo que eu tenho cai por terra, né? Tá. Amiga, falando assim, aproveitando, você falou do RG, mas daqui a pouco eu entro nele, porque eu dou um exemplo muito bom de RG mesmo, né? Pra gente entender, porque às vezes ou a gente não sabe o que é identidade, ou a gente tem uma ideia errada de identidade, né? Então, o RG, né? Quem é minha paciente aí sabe que eu falo às vezes do RG, né? Mas todo mundo já deve ter tido aquele RG, ou tem atualmente, que você tem até vergonha de mostrar, porque a foto tá daquele jeito. Eu mudei o meu recentemente, graças a Deus, porque eu odiava aquela foto no meu RG. Só que ele tava no meu documento, né? Ou aquele RG que fica todo desbeiçado, todo velho, aí a pessoa fala assim, você me mostra o RG? Aí você assim, olha para o lado, olha para o outro, para ver se ninguém tá vendo e discretamente bota lá o RG para a pessoa ver. Quem já passou por isso, levanta a mão, gente. De você falar, gente, é meu, eu vou ter que mostrar, tomara que o mínimo de pessoas veja, né? Então, às vezes, a gente tá fazendo isso com a gente, que é o que a Gisele falou, né? A gente tá tentando se enquadrar, ou a gente tem uma imagem totalmente distorcida de nós mesmas, né? A imagem que a gente tem de nós, ela tá dentro da identidade, né? Então, por isso que a gente fala que a questão da identidade, ela não tem a ver só comigo. Da forma como eu me vejo, eu vou ensinar as pessoas a me verem, né? Então, eu sou aquela pessoa que eu não aceito a minha identidade, que eu olho para um lado, para o outro, mostro discretamente o meu RG. Se eu faço isso, as pessoas vão começar a me tratar dessa maneira. Como se eu não tivesse valor, como se minha foto realmente é horrorosa e esse RG tá muito velho, porque eu já abro essa porta, eu me trato assim, a imagem que eu tenho de mim mesma, né? Outra questão que está dentro da identidade que é importante a gente falar é hábitos, vícios, valores, comportamento. Sabe quando muitas pessoas vêm na terapia, né, Gi, e faz assim, olha, eu faço isso, eu nem sei por que eu faço isso. Isso eu sei que não me faz bem, mas eu acabo sempre fazendo isso, né? Já faz parte da identidade daquela pessoa. Precisa ser revista, precisa ser transformada. É um vício, às vezes é um mau hábito, mas já faz parte da identidade, né? Então, quando a Gi está falando aqui da matriz, né? Eu sei que várias de vocês aqui, se a gente fosse abrir para perguntas e todo mundo pudesse falar, cada uma que hoje vive um momento muito difícil da vida, né? Se não for muito difícil, é difícil. Se não for difícil, graças a Deus. De repente você está num momento tranquilo, que bom, porque a gente tem momentos de calmaria na vida, graças a Deus. Mas às vezes você está vivendo um momento de turbulência, sabe? Que parece que o barco vai virar, né? Como muitas de nós e acontece com todo mundo. Nesse momento, aí você pergunta, mas o que tem a ver a identidade
com o que eu estou passando no meu casamento, né? O que tem a ver? O que tem a ver minha identidade com esse problema que eu estou passando no meu trabalho? Com o problema que eu estou passando comigo mesma, ali no travesseiro? Porque, na verdade, só quem conhece as nossas lágrimas é o travesseiro, não é isso? Às vezes nem é amiga, não é nem o marido, não é ninguém, é o travesseiro, né? Que sabe o quanto fica encharcadinho ali à noite. Alguém já encharcou a fronha? Levanta a mão aí, ó. À noite. Só você e Deus, né? O nosso travesseiro conhece a gente, né? Então, aí você pode pensar, aquela situação por qual eu tenho chorado, o que tem a ver com a minha identidade? É isso que a gente está falando. Se não for, a gente está falando da causa e da consequência. Se a gente não tratar a causa, a matriz, é apagar incêndio. Então, assim, o que adianta eu ver meu casamento, né? Na terapia, todo mundo chega querendo resolver o problema. Aí a gente volta. Aí eu falo, calma que a gente vai chegar lá, mas a gente vai ter que voltar, né? Eu brinco do arco e flecha, né? Eu já peguei um arco e flecha de verdade na mão, gente. É muito pesado e é muito difícil. Mas é engraçado que a maior força, o negócio tem que ir para frente. O ponto é de quem vai para frente. Só que a maior força é para trás que a gente tem que fazer. Você tem que pegar aquele treco, eu sou magrinha, eu consegui 2 centímetros para trás, né? Mas a gente às vezes tem que voltar, né? Voltar para poder ir longe, né? Às vezes a gente não está conseguindo, não está dando certo. Sabe aquela sensação de que parece que nada está dando certo na minha vida? Que às vezes acontece? É casamento, é filho, sou eu, é dinheiro, é tudo. Então, nesse momento, essa questão da gente voltar e rever dentro para que o fora possa ser transformado. Então, eu só peguei esse gancho aí da identidade, amiga, porque essa transformação, essa coisa assim, é tirar um novo RG com quem eu realmente sou. Não é aquela imagem errada que eu tinha de mim mesma. É com quem eu realmente sou, com o meu potencial, com as verdades sobre mim, né? Não tentando me enquadrar, enfim, a um padrão, mas isso é libertador. Libertador. Completamente, Kai. E vamos costurando junto. Isso. O que é importante a gente pensar, meninas? São tantas coisas. A constituição da identidade, nós não vamos tratar tudo aqui agora, isso vai ter um treinamento, mas ela é multidimensional. Não é assim, eu nasci dessa forma. Tem muitos fatores que são que fazem parte dessa estrutura, são vários ramos que fazem parte dessa estrutura da constituição da nossa identidade. Então, o mais importante é a gente saber que isso é mutável. O mais importante é a gente saber que isso é mutável. Que nós temos alegria em saber, poxa vida, dá para mudar. Tem o que ser feito, né? Sim. Memórias. As memórias são, na nossa vida, um acessório insubstituível, né? Tá ali. A bolsinha que você carrega aonde quer que você esteja, a tua pochetinha. Você pode estar onde que você quiser, da forma como você quiser, não tem como deixar suas memórias para trás. Tudo o que a gente faz, nós usamos a nossa memória. Seja ela consciente ou inconsciente. Existem aquelas coisas que você fala, eu lembro disso, realmente. Mas, inconscientemente, nós temos memórias que às vezes são trazidas pra gente com conteúdo onírico, como diz Freud. No sonho. Meu Deus, eu sonhei com uma coisa que eu não lembrava há muito tempo. E o que a gente não sabe é que muitas das nossas decisões, muitos dos nossos medos, muito das nossas reações diante das coisas, muito da nossa constituição a respeito de nós vieram de feridas, vieram de marcas, vieram de coisas que aconteceram conosco, que nós nos lembramos e que nós bloqueamos de tão difícil que foi. Às vezes é uma situação vergonhosa. Eu vou trazer outros exemplos junto com a Carol e com a Nara no treinamento, mas eu quero trazer um aqui para vocês, que eu ouvi de uma pastora muito querida que a gente adora, psicóloga e neurocientista, que ela diz sobre a azeitona. Ela fala que foi servir azeitona na sala para o pai dela, porque chegou visita e ela levou aquela bandeja, foi toda incrível. Eu vou ajudar o papai, criança. E quando ela foi chegando na sala, ela tropeçou, aquela bandeja voou e a azeitona foi em cima do colo do homem. E na hora, o pai dela falou, você é uma desastrada, né? E ela falou assim, poxa vida, eu amo meu pai foi um homem incrível, mas ele não sabe o que aquela palavra fez comigo. Porque eu fiquei passando o resto da minha vida achando que eu era desajustada, que eu não cabia em lugar nenhum.
foi tão humilhante. E isso é muito importante para nós sabermos sobre nós e sobre quando nós educamos pessoas, sobre quando nós falamos com as pessoas, né? Então, feito a flecha, e o arco e a flecha que a Carol falou são as palavras ditas, né? Palavras ditas, tal como flechas, não tem como retroceder. E muitas vezes você faz o buraco, você arranca a flecha do lugar, mas o buraco permaneceu. A flecha foi tirada, mas o buraco permaneceu. E essas coisas geram deformidades em nós. Modificam a nossa forma de ver o mundo, modificam a nossa forma de reagir diante do mundo, modificam a nossa forma de se compreender, modifica a sua segurança e autoestima. Não só palavras, mas situações, privações, forma como você foi educado. Nós vamos destrinchar cada uma delas, mas o mais importante é a gente entender que as nossas memórias, sejam elas conscientes, e às vezes, para nós acessarmos a memória inconsciente, nós precisamos de tratamento. Nós precisamos conhecer. Então, é muito importante a gente pensar assim, poxa, eu conheço mulheres incríveis. Gente, como é que ela lida com os filhos dessa forma? Como essas crianças cresceram tão saudáveis emocionalmente? O que esse povo faz? Ou quando você vê a pessoa reagindo diante de circunstâncias, você fala, onde é que compra esse pacote de inteligência emocional, pelo amor de Deus? Que eu não vejo isso para vender nas lojas do shopping. E às vezes a gente pensa que é, né, uma coisa que caiu do céu e escorregou no colo dela. Que nem eu falei que eu tava mandando um vídeo lá pra Carol, né? Acho que a gente nem soltou esse, né, Cá? Daquela mulher linda, maravilhosa que a gente vê, blogueira, com aquela pele de pêssego, aquele cabelo maravilhoso, e você não sabe que houve uma trajetória. Você fala, gente, ela é maravilhosa. Mas, de repente, não que a gente tem que seguir um padrão, mas a gente muitas vezes deseja coisas que nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos coisas prontas e nós não queremos muitas vezes passar pelo processo. Então, às vezes, tem um preço a ser pago ali, de tratamento estético, de investimento, de academia, de uma série de questões até na qualidade de vida para que se tenha aquele padrão, vamos colocar assim. Cada um, né, com aquilo que deseja, com a sua trajetória para aquilo que almeja. E quando você muitas vezes vê mulheres que reagem de maneira exemplar, que se mostram seguras, que conseguem reagir à vida de uma maneira que mostra que ela sabe quem é, que ela sabe o que está fazendo. Você pode olhar nessa trajetória, existe conhecimento. O que nós estamos falando aqui é que não existe mulheres boas e mulheres más, mulheres capazes e mulheres incapazes. Não. Existem técnicas, conhecimentos e ferramentas. E nisso não se refere só a conhecimento sobre a palavra, mas é sobre conhecimento de tudo. Quanto mais nós conhecemos, gente, não é assim? Como que eu não me contamino com esse bendito desse vírus? Na medida do possível. Informação, conhecimento. Então eu me blindo, eu evito, eu diminuo os meus riscos. Existe um mecanismo chamado ressignificação. E existe um mecanismo chamado reprogramação cerebral. Nós vamos explicar para vocês, nesse treinamento, como se dá esses processos. Ressignificação do que me aconteceu. Eu não tive controle sobre isso. Eu não sei porque eu ajo dessa forma. Eu não sei porque eu não consigo reagir. Eu não sei porque eu não consigo estabelecer mudanças perenes, mudanças que permanecem. Esse é um ponto. Ressignificar memórias. E o segundo ponto é reprogramação cerebral. Eu sou capaz. Eu consigo, por meio de informação e por meio de processo... Gente, guardem essa palavrinha, ela vai ser nossa melhor amiga. Processo. Desconfie de qualquer tipo de receita de bolo que diz que você vai mudar do dia para a noite. Sabe essas bandejas na internet? Né? A gente sempre fala, mude sua vida em 5 dias, né? E esquece, é processo. Nós vamos precisar falar com vocês sobre cada uma dessas ferramentas para nós entendermos como se faz a reprogramação cerebral. De eu me comportar de modo a atingir o meu objetivo. Para isso eu preciso me conhecer. Né? Tá. A gente estava falando aí sobre a bandeja da internet, né? A gente, inclusive, no treinamento, nós estamos dando como bônus para vocês um desafio de 7 dias, né? Mas o que significa esse desafio de 7 dias? É justamente com essa intenção que a Gisele falou aqui, para que vocês não estejam sozinhas. Não é um desafio, gente, ó, 7 passos, boa sorte, que Deus abençoe vocês, até nunca mais.
né? Porque a gente sabe que assim a gente não vai longe, né? A gente precisa de ajuda, né? Assim como eu já precisei, a Gisele já precisou. Por isso, a nossa motivação maior de estar fazendo isso, porque é muito difícil em momentos da nossa vida sozinha a gente avançar, né? Isso é muito difícil, se não, eu arriscaria até dizer que impossível, né? Dependendo da situação que a gente está passando, a gente precisa de ajuda. Então, esse desafio, ele tem a intenção de mostrar pedras, as primeiras pedras do caminho, para que nesse início vocês não estejam sozinhas, porque a gente sabe que o início de tudo requer mais esforço, né? Até por hábito. Então, primeiro dia, segundo dia de academia, terceiro dia difícil, no quarto dia você vê que tá não sei o quê, no quinto dia você tá vendo que o músculo tá endurecendo, e aí vai. É que nem carro velho. Ele demora para pegar, quando você vê, pegou, né? Então, a gente, às vezes, é assim, a gente precisa daquele incentivo no início e depois a gente consegue até que caminhar sozinho. Então, o desafio, ele se trata muito disso. No desafio, vão ter atividades práticas e exercícios práticos para vocês identificarem tudo isso que a gente está falando aqui, né? Vocês podem falar, mas eu não sei quem eu sou, que é a pergunta que vale $1 milhão, né? Quem sou eu, né? Eu não sei quem sou eu, Carol. É muito difícil responder essa pergunta, né? O que me atrapalha? Porque às vezes a gente só vai procurar respostas do que me ajuda. Mas o que me atrapalha é muito, muito importante. E é uma pergunta que vale $2 milhões. Vale mais do que quem você é. Porque quando a gente reconhece um inimigo, a gente sabe onde a gente tem que lutar, né? Quando a gente deixa a vida levar, eu falo na terapia também, o problema é deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar, você tá literalmente igual cego em tiroteio. Você põe a venda e sai pro meio da guerra. Agora, quando eu sei que é isso que me prejudica, eu sou muito autoritária, eu sou muito perfeccionista, eu tô acabando com o meu casamento e desgastando a energia das pessoas que estão em volta de mim por esse meu jeito de querer tudo que é vermelhinho no vermelhinho, amarelinho no amarelinho, branquinho no branquinho, desgasta, né? Então, isso também está prejudicando os meus relacionamentos. Eu sou muito hiperrealizadora. Eu sempre quero fazer, mas eu não sei no final nem porque que eu estou fazendo. O que eu estou tentando preencher dentro de mim? Que buraco é esse que está me faltando? Que eu não paro quieta, né? E que me desgasta muita energia. Então, nós identificarmos os nossos sabotadores, o que realmente me prejudica é a minha identidade, quem eu sou. Então, quem eu sou não é maravilhosa, linda, inteligente, segura. Não, eu sou perfeccionista, eu preciso mudar isso aqui. Eu sou chata com isso daqui, eu preciso mudar. Eu tô fazendo isso com o meu casamento, eu preciso mudar, né? Muito mais as coisas que me prejudicam, eu saber, são as coisas que mais vão me ajudar, né? Então, quando a gente não se conhece, a gente assim, olha, é um buraco sem freio, porque eu não me conheço, aí eu vou levando a vida fazendo escolhas erradas. Quando eu não conheço também o que me prejudica, eu escolho o relacionamento errado, eu escolho o momento de falar errado, eu escolho pensamentos errados, eu escolho, né? E a nossa vida é feita de escolhas. Então, tudo isso está dentro dos sabotadores, e fechando a minha fala, falando dessa questão do desafio. Porque depois que vocês ouvirem tudo isso lá na mentoria, muita informação, a gente vai dar todas as orientações, caderninho bonitinho, lapisinho, canetinha, lápis de cor, tudo bonitinho para vocês anotarem. Vocês vão pegar aquilo e o que eu faço com isso? Carol, Gisele, Nara, pelo amor de Deus, né? Então, o desafio, ele vai ajudar vocês a praticar, pegar o que eu ouvi e colocar lá na segunda, na minha terça, na minha quarta, na minha vida, aplicar na minha vida, né? Então, isso é muito importante. Né, Cá? Além dos podcasts com as orientações, sim, amiga, isso. Também a atividade para colocar em prática e depois, no grupo, partilhar o que foi difícil, receber a consultoria ali mesmo, né? Então, nesse caso, o que eu posso fazer, já que não deu certo por esse caminho? Sim. São 7 dias mesmo que a gente vai destinar atenção para vocês. Né? Até dando uma dica aqui, né, gente? Tem pessoas que estão aqui que são pacientes nossas e tem hoje, na verdade, hoje é um privilégio você poder fazer terapia, né? Porque a gente vive num país que tudo é muito difícil, ninguém tem dinheiro sobrando, né? Não é acessível, às vezes, para todas as pessoas, mas às vezes você não pode pagar uma terapia, mas esse investimento
que é muito barato, né? A Gisele falou, mas assim, eu falo com orgulho, porque eu sei o que a gente apresenta, né? Eu sei a nossa motivação em fazer isso. Então, tem gente vendendo mentoria por aí a muito mais caro, com pouquíssimas informações, né? Então, aqui a gente vai tá disponibilizando os nossos conhecimentos profissionais, né? Coisas que às vezes a gente utiliza na terapia, para você que de repente, não posso agora, eu queria tanto fazer uma terapia, eu preciso de ajuda. Pode ser uma ajuda inicial e que vai ser de muita valia para você, no momento que de repente você não pode fazer uma terapia semanal, né, ou quinzenal. Então, é o nosso, a gente tem esse dever de falar, né, que a gente acredita muito nisso que a gente vai entregar, porque foram conteúdos que, inclusive, já nos ajudaram muito e ajudam. Toda vez que a gente está falando aqui, a gente está aprendendo sobre isso, está mudando, né? Então, para que vocês não percam essa oportunidade mesmo, né, amigas? Tiveram pessoas que perguntaram: vai falar sobre filhos? Vai falar sobre marido? Vai falar sobre trabalho? Vai falar sobre relacionamentos na igreja? Relacionamentos com a família? Gente, uma vez que eu atuo em mim, eu afeto todas as outras áreas, né? Como a gente falou, o rio desemboca em vários lugares. Então, tratou a nascente, vai afetar todas as demais áreas da nossa vida. Uma experiência particular minha, né? Dentro disso que a Flávia falou. Às vezes, quando você se conhece, que você fala assim, não, esse é o meu limite, você consegue estabelecer esse limite nos outros. Né? E muitas vezes, se você não tem esse autoconhecimento, cada um vai chegar e vai falar uma coisa para você e você vai começar a ficar na dúvida. Você vai falar, eu acho que é isso mesmo. Aí o outro vai falar uma coisa totalmente diferente. E você fala, não, eu acho que ele tá certo, né? Quando você tem esse autoconceito bem definido, você vai ouvir o que todo mundo está falando, mas a conclusão final vai ser sua. Né? As pessoas não vão dizer para você o que você é ou o que você tem que fazer, né? Isso é um ganho, assim, inimaginável. É libertador. Acho que a palavra é verdade. É não verdade. Se trata de ser irredutível. Se trata de não ouvir conselhos de ser autossuficiente. Se trata de saber quem é, de ter convicção e conseguir ter filtro. Sim. E conseguir filtrar aquilo que eu ouço e saber o que me cabe, né? E o que não me pertence. Sim. Muitas vezes a gente está com um problema e quando a gente vai descobrir, o problema não é seu, o problema é do outro. Exatamente. E a gente está sofrendo, achando que o problema é seu e a gente não sabe discernir que o problema é do outro. Sim. E é maravilhoso quando você chega nesse nível que você fala, nossa, mas não sou eu, né? É a outra pessoa que está com problema e como que eu posso ajudá-la? Então você, de transformada, você passa a ser um agente de transformação também na vida da outra pessoa, né? De uma maneira muito tranquila, isso não vai te trazer nenhuma dor. E isso não tem preço, gente. Tá aqui, ó, sobre a convicção, sobre a questão de não permitir que outros me manipulem, tá aqui guardadinho. Exatamente. Pra gente poder discorrer um pouco mais. Sim. E aí, olha que engraçado, né? Quando a gente fala de mãe, a gente para tudo, né? Porque quando você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Aí você procrastina, aí você deixa para depois, mas falou de filho, falou que eu posso estar comprometendo emocionalmente os meus filhos. Gente, eu posso estar fazendo alguma coisa que pode comprometer as memórias afetivas das minhas filhas. Exatamente. Pelo amor de Deus, alguém me dá uma informação, né? Uhum. É mais ou menos assim que se sente. Afetar lá na frente em relacionamento, na forma de se comportar como pessoa, né? O caráter, essas coisas todas, né? E isso sim é uma coisa muito importante que vamos falar em que sentido? Criança vê, criança faz. Não importa o tamanho do nosso discurso, e eu vi inclusive que a Noemi falou na live, tinha uma pergunta lá, Noemi, você estava falando, né? Consultoria de amamentação e a Cibele, gente, dona da loja Nana Nenê. Eles estavam numa live hoje sobre amamentação, cuidados com Boa tarde filho. a todos. E aí foi feita uma pergunta, minha filha é ansiosa. E aí a Noemi falou, você deve ser uma pessoa ansiosa. Né? Meu filho está passando por uma série de coisas. É sempre importante a gente observar os comportamentos dos nossos filhos, porque normalmente eles traduzem alguma coisa que nós temos. Uhum. E aí é onde a gente vai precisar separar o que é meu, peculiar meu, e que essa criança reproduziu, esse filho, esse adolescente reproduziu, e o que é próprio dessa criança. Mas o mais importante é a gente pensar, eles seguem os nossos passos.
Então, assim, existe um mecanismo de saúde emocional que a gente não se preocupa muitas vezes. A gente se preocupa com todos os aspectos funcionais ali da vida do dia a dia, da nossa família, de alimentação, de recursos, de educação, de todo esse amparato para a sobrevivência da nossa família como mulheres. Mesmo para mulheres solteiras, nós nos preocupamos com a nossa vida em todos os aspectos. Vou no médico, vou na ginecologista, eu vou em todos os aspectos. E nós não nos preocupamos com a nossa saúde emocional. E esses dados estatísticos que a gente trouxe aqui está mostrando que estamos somatizando no nosso corpo questões emocionais não tratadas. Doenças, câncer, comprovadamente decorrente de problemas emocionais. Então, assim, os nossos filhos, eles são uma extensão nossa, eles têm a própria vida, eles têm a própria história, né? São herança do Senhor, mas são pessoas e indivíduos apartados de nós. Só que nós oferecemos para eles todas as bases e as condições, só que sobre todas elas, nós oferecemos um ambiente de emoções. Nós geramos para eles modelos. Então, como que eu começo a perceber como minha filha reage, eu começo a perceber como minha outra filha reage, e eu começo a perceber o que tem de mim nisso. Então, quando eu começo a me conhecer, a estabelecer os meus valores, a estabelecer os meus sabotadores, a compreender que eu não reajo conforme as circunstâncias, mas que eu sei quem eu sou, isso me dá convicção para tomar decisões assertivas. Então, os meus filhos começam a me ver. Ou até, amiga, falando até de identidade, né? O que eu gosto de dar muito exemplo, até como a gente se trata, né? Tem meninas hoje de 10 anos querendo parar de comer porque a mãe fala o tempo todo que tá gorda, né? E então, aquela fala daquela criança, que é o que a Gisele está falando, é um exemplo, né? Aquele estresse daquela mãe porque ela não está naquele padrão, está ensinando, né? O comportamento, não é a fala, não é olha aqui, o comportamento daquela mãe está ensinando aquela criança que ela pode estar fora do padrão e que qualquer que seja o corpo dela, não vai estar certo. O certo é ter uma cintura fina, porque essa roupa tá muito não sei o quê, e eu não tenho nada, e a minha casa não sei o que lá. Então, isso que a Gi tá falando, é que forma um ambiente emocional. Vou até juntar com outra pergunta aqui, que a Adriana fez. Como equilibrar as diferentes funções de mãe, profissional, esposa e manter a sanidade mental, né? Que é isso que a Gi tá falando. De 1 milhão. A gente quer equilibrar tudo, né? E tem momentos da nossa vida, aliás, todos eles, né? O essencial seriam prioridades. Então, não adianta eu só falar de filho. Tenho uma questão aqui que tá difícil para mim, que a Sibeli falou, como que eu tenho 2 meninas e elas, né? Eu tô ainda lidando com essa questão de ter 2. Eu tenho 2 meninos aqui, viu, Sibeli? Eu sou do time dos meninos. Mas eu sei o que você está falando, né? Porque parece que foram 2 crianças que nasceram de mãe e pai diferente. Porque não tem nada a ver um com o outro, literalmente, né? Mas, às vezes, se a gente foca só no problema e não volta para mim, né? Que nem a pergunta da Adriana, como que eu mantenho minha sanidade mental com tantos pratos para equilibrar, né? Se eu ficar olhando só os pratos, eu vou ficar doida, né? Agora, para que aquilo tudo funcione, quem que tem que estar bem primeiro? Que eu falo para as mulheres na terapia. É você. Se eu não estiver bem, porque as coisas ruins vão acontecer, algumas dificuldades vão bater na nossa porta, porque nós estamos aí, acontecem as coisas. Agora, a questão tudo pode se movimentar aí fora, que nem um barquinho. Eu gosto de falar das emoções de um barquinho. A gente é o barquinho no oceano. O oceano pode estar virado ou ele pode estar calmo. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer com meus filhos, se eles vão ficar doentes, se alguém da minha família vai pegar Covid. Eu não tenho controle, mas eu tenho que ter controle daqui, de mim. Quando eu estou bem, não é 100%, vai ter dia que eu tô triste, tem dia que eu não tô, assim, que eu não tô muito feliz, mas eu tô emocionalmente equilibrada. Eu sei quem eu sou, eu sei os meus buracos, eu conheço onde eu não posso pisar. É mais fácil de eu manter os pratos equilibrados. É mais fácil de eu ser uma mãe mais equilibrada, uma mulher mais equilibrada. Então, às vezes a gente quer cuidar de fora para dentro porque é mais visível, é mais urgente. Mas não é o melhor caminho, né? Não é o melhor caminho. Esse monte de pratos, é importante a gente pensar, será que todos esses pratos que eu estou equilibrando deveriam estar na minha mão? Sim, também. Né? Essa é uma pergunta muito importante a se fazer. Será que todos esses pratos que estão aqui deveriam estar na minha mão?
Nara, você quer passar as instruções finais sobre Vamos lá. tudo? Bom, meninas, então hoje foi só um gostinho, né, do que vai ser no dia 4. Um bom horário que todo mundo já conseguiu almoçar, já conseguiu falar pro marido dar uma volta com o filho, deixar a casa vazia, assim, para ser um momento só seu. A Vanessa falou aí que ela do momento de ouvir, né? Então, tenham esse dia 4 como um momento desse, né? De você cuidar de você ouvir, um espaço para você também falar, tirar suas dúvidas, né? São 2 horas de treinamento, de mentoria. O que inclui essa mentoria? Inclui um e-book que vocês vão receber através dos canais de comunicação, a gente vai mandar por e-mail, tem a opção também do envio pelo WhatsApp de vocês. Vai ter aí uma surpresa da participação de uma pessoa que vai estar conosco, que também vai presentear as participantes, né? E o que a gente recomenda é que nesse dia você consiga, quem tem filho, se puder, pedir para o marido ajudar, ficar com a criança, se tiver uma outra pessoa aí que não seja grupo de risco, que possa auxiliar e para que você tenha um tempo assim, que você não se distraia com outras coisas, né? Então, separar uma aguinha, separar um conteúdo para você tomar nota, de repente, nesse período aí que você aguarda o treinamento, tiver alguma dúvida, trazer essas dúvidas para que a gente possa saná-las, né, no dia do treinamento. E posterior a isso, vocês vão receber um material que é um podcast, são 7 dias de áudio com um passo a passo, como a Carol falou, não é receita de bolo, você vai fazer a sua vida, nossa, os problemas sumiram, não. Mas é um caminho e é um material que você vai ter ali para você consultar, né, para você rever. Nossa, hoje não foi um dia legal, isso aqui eu não consegui desenvolver bem, então você tem um material ali para consultar. E também tem a nossa assessoria, né, na pós-mentoria aí nesses 7 dias para esclarecer dúvidas, dar um direcionamento, né, naquilo que precisa ser feito. Acho que é isso, né, meninas? É isso. Precisa de alguma coisa? Não, né? Não, amiga, só é isso. Ser feito pelo cartão de crédito, a gente envia o link lá pelo PagSeguro. E aí, se a pessoa fala assim, eu queria fazer o depósito bancário, já pagar de uma vez, não quero parcelar, é só mandar uma mensagem que a gente envia os dados bancários para fazer esse pagamento. E de repente, gente, vocês estão aqui ouvindo e vocês se lembraram de alguém, né? Não desconsidere esse pensamento. Não desconsidere esse pensamento, sabe? Às vezes aquela minha amiga, né? Não porque a gente quer, vamos ter um treinamento para 100 pessoas, porque eu sei, como eu disse para vocês, o quanto tudo isso me ajudou. E eu, às vezes, fico mandando, né? A gente assim, fulana precisa ouvir isso, essa pessoa precisa ouvir aquilo, né? Então, se vocês se lembrarem de alguém, também envie para essa pessoa, para essa mulher, que você, como a Nara bem disse, pode estar sendo também um agente de transformação na vida de uma pessoa, né? Determinante, né? No momento que ela está vivendo. Vamos embora. Beijo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau. Beijo, obrigada, viu? Beijo, amigas. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.